Jesus. Esteja comigo e esteja com vocês. Hoje é aquele domingo, um domingo extraordinário. Aquele dia que o Pai marcou o encontro contigo. Você que está se conectando agora pelas redes sociais, eu já te convido, eu já te declaro que o Pai está te abraçando com o grande amor dele. E já peço para que você possa compartilhar esta palavra para mais pessoas, para que elas possam ter acesso à palavra de Deus, para que elas possam ter acesso a mudar as suas vidas. Nós sabemos que Deus, Ele tem uma casa de tesouros. Vou chamar carinhosamente como a casa de tesouro de Deus. E esta casa do Deus Altíssimo, esse tesouro, ele é inesgotável. E quando nós, filhos e filhas, nós precisamos, nós temos acesso. Porque Deus está pronto para nos fornecer o que precisamos e o que necessitamos em todas as áreas das nossas vidas. Porque muito se pensa só em áreas, na área material, na área dos bens. Mas é em todas as áreas que nós necessitamos, o Pai coloca disponível essa casa do seu tesouro para mim e para você. É quando estamos com sede, Ele nos fornece da sua água. É quando estamos com fome, Ele nos fornece da sua comida, do seu alimento. É quando nós pensamos que Ele está distante, aí Ele está próximo de mim e de você. É quando nós precisamos de um refrigério, e o Pai nos fornece esse refrigério. É quando às vezes nós, só em pensamentos, só nos desejos do nosso coração, nós desejamos algo, e o Pai está pronto para realizar os meus e os teus desejos, os desejos dos justos. E Deus hoje quer liberar da sua palavra e compartilhar contigo, filho e filha, um pouco mais do seu ensino, para que nós possamos viver uma vida divina. Isso, uma vida divina para mim e para você, que flua através do seu Santo Espírito sobre nós. É desejo do Pai que nós tenhamos estes acessos. É desejo do Pai que o Espírito Santo dele nos ajude e nos permita provar e viver o suficiente dessa vida divina, suprindo todas as nossas necessidades, por meio da sua palavra, por meio do próprio Espírito Santo e por meio desta graça maravilhosa, desse favor maravilhoso, que Deus tem essa casa dos tesouros disponível para mim e para você. Porque é desejo de Deus é que nós nos sirvamos do seu banquete. Sim, nós nos sirvamos do seu banquete. Como diz lá a palavra, como narra a palavra em Romanos 8:31, e nos garante, nos fortalece, nos fortifica, que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? E aqui eu já te passo um primeiro código revelado. Deus é por nós, é por mim e por você. Mas desde que o mundo é mundo, desde que existe a luta do bem contra a luta do mal. Sempre existiu essa rivalidade, sempre existiu. Mas eu te garanto, você, filho e filha, você que foi escolhido, você estar com Deus, você busca a luz, você anda nos caminhos, nos preceitos, para justamente
Deus ser por mim e por você, aí quem será contra nós? Que segurança maravilhosa eu saber que eu tenho um Deus que nos guarda, nos protege, nos livra, nos sustenta, nos orienta. A nossa alma, ela vibra quando nós percebemos que Deus é por mim e por você. E que Deus tem banquetes para seus filhos. Que Deus tem um depósito, tem um armazém celestial. E que Deus quer que eu e você estejamos sempre buscando ou estando em sua presença. Os que estão afastados, vêm para a sua presença. E nós que já estamos próximos, estarmos mais em sua presença. Na presença do Rei. Gente, tem coisa melhor do que você estar na presença do Rei. E estar na presença do Rei é um segundo código revelado que eu dou para você. Encontre-se com o Rei. Se você já está, usufrua do banquete. E se você não está, deseje hoje à noite estar na presença do Rei. Eu já poderia liberar vários códigos aqui. Mas eu te digo e já declaro que você vai receber as suas preciosas e ricas promessas que o Pai reservou para mim e para você. Hoje à noite é noite de transformação. Hoje à noite é noite de você tomar posse. E já é o terceiro código revelado. Receba as preciosas e ricas promessas de Deus, do Rei, Senhor Jesus, para a minha vida e para a tua vida. Para todo aquele que nele crê e disser sim para as suas promessas, vão tomar posse dessas promessas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu já te libero o quarto código revelado. Descanse no Senhor. Descanse no que a palavra diz. Descanse o que o Rei escreveu na Bíblia Sagrada, nos dando como presentes, como promessas, como verdades. Pois nenhuma será deixada de ser cumprida, todas elas serão cumpridas, todas elas vão cumprir o propósito para que foi escrita, foi liberada, foi falada para mim e para a tua vida. Porque antes de ascender os céus, antes de subir aos céus, o Senhor Jesus, o Rei da Glória, para aquela época, Ele prometeu que daria o Consolador. E foi cumprido. Em Pentecostes Ele nos deu o Consolador. Ele foi, ascendeu e desceu e mandou Jesus em Espírito, o Espírito Santo, para não nos deixar órfãos. E Ele ficou para nos ensinar em Sua palavra. Ele ficou para, em Sua olaria, nos tornarmos vasos valiosos em Suas mãos. Reconstruir quando for necessário reconstruir. Refazer quando for necessário refazer. Ele nos ensina, por meio das suas instruções, dessa carta linda, maravilhosa de amor, que Ele escreveu para mim e para você. E Ele vai atender e cumprir tudo o que Ele escreveu. Porque a palavra é a verdade. E eu só te digo e só te incentivo hoje. Ouse pedir a Deus o que tu queres. Filho, filha, o que tu queres? Peça a Deus. Peça ao nosso Pai. Peça a Deus algo hoje que Ele vai te liberar. Porque Ele tem esta grande casa dos tesouros disponíveis para mim e para você. Você está pronto? Você está decidido a pedir a Deus algo para que Ele possa te conceder? Para que seja cumprimento de promessa na minha e na tua vida.
As promessas de Deus, elas estão disponíveis nesta grande casa do tesouro. Gostaria que você abrisse a palavra do Senhor. Em Daniel, capítulo 10, a partir do versículo 1. Daniel, capítulo 10, a partir do versículo 1. A narrativa diz assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Belteshazzar, recebeu uma revelação. Ele recebeu o quê? Uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Olha só, gente, a palavra era verdadeira e falava de uma grande guerra, de um momento difícil, de obstáculos, de lutas. Ei, filho e filha, se você está passando por algo, hoje é a noite que o Pai está revelando através da sua narrativa. Concentre-se, peça a revelação. Pai, fala comigo. Pai, fala com eles. Pai, preenche, ensina-os, exorta-os. Porque a tua palavra, ela é verdade, ela é verdadeira. E na visão que Daniel teve, ele também entendeu a mensagem. Além dele ter a visão, ele compreendeu a mensagem. E você vai compreender a mensagem, porque o Espírito Santo de Deus hoje à noite vai te dar a revelação. Não vai deixar você sem respostas. E naquela ocasião, aí ele diz: eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso. Carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma essência aromática, até se passarem as 3 semanas. Mas no 24º dia do 1º mês, estava eu em pé, junto à margem de um grande rio, o Tigre. Olhei para cima, e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Assim, fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Como? Eu quero que você preste atenção. Porque quando se está na presença forte do Deus maravilhoso, ele disse: fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então eu o ouvi falando, e ao ouvi-lo, caí. Eu caí prostrado com o rosto em terra. A glória de Deus por meio daquele ser celestial era muito forte, porque carregava a presença de Deus. Aí ele caiu em rosto em terra e perdeu os seus sentidos. Gente, é muito forte quando Deus manda, quando Deus envia os seus anjos que vêm com a sua glória, com a sua presença. Nós não resistimos. Nós desfalecemos e caímos com o rosto em terra. E a maioria das vezes nós perdemos os sentidos. A maioria das vezes nós somos arrebatados aos céus ou a outras regiões. Gente, é maravilhoso a gente ter essa sensação de cair na presença do Senhor. E em seguida,
a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos que já eram vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado. O quê? Daniel, ei filho, filha, tu és muito amado para o nosso Deus. Agora preste bem atenção ao que eu vou falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. E quando ele me disse isso, pus-me em pé, tremendo. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar o entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas. E eu vim, era um mensageiro, era um anjo de Deus. E eu vim em resposta a elas. Eu vim em resposta ao que você pediu. Peça, filho e filha, hoje, algo de Deus, algo desse armazém inesgotável de Deus. E ele continua: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. O quê? Teve algo que resistiu à entrega que tinha sido liberado nos céus para chegar a Daniel. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar a você o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. E quando ele me disse isso, prostrei-me com o rosto em terra novamente, sem conseguir falar. Pela segunda vez, Daniel cai em terra, cai no chão. Então um ser que parecia um homem tocou meus lábios e eu abri a minha boca e comecei a falar. Eu disse àquele que estava em pé diante de mim: estou angustiado por causa da visão, meu Senhor, e quase sem forças eu desfaleço. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, meu Senhor? Minhas forças se foram e mal posso respirar. O ser que parecia homem tocou em mim outra vez e me deu forças. E ele disse: não tenha medo, você que é muito amado, que a paz seja com você. Seja forte, seja forte, seja forte, em nome de Jesus. E dita estas palavras, senti-me fortalecido e disse: fala, meu Senhor, visto que me destes força. Então ele me disse: você sabe por que vim? Tenho que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia. E logo que eu for, chegará o príncipe da Grécia. Mas antes revelarei a você o que está escrito no livro da verdade. E nessa luta, ninguém me ajuda contra eles, senão Miguel, o príncipe de vocês. Amém? Gente, o quão forte é esse relato dessa visão de Daniel. Que Daniel estava ali 21 dias aguardando uma resposta. E o mensageiro de Deus, ao chegar, disse que no primeiro momento que Daniel pede, intercede, é liberado dos céus. Mas ficou travado. E às vezes a minha, a sua oração, nossos pedidos, não chega a resposta no tempo que nós queremos. Pense, qual é o desejo de Deus? É liberar. Porque se Ele é um pai, Ele tem prazer em liberar para os filhos os nossos pedidos. É não que Ele não respondeu. Pode Ele não ter respondido ainda, ou pode não ter chegado ainda. É porque no caso de Daniel, e às vezes, algumas coisas acontecem dessa forma. Não é padrão,
Mas pode acontecer de você orar e ser emperrado como ficou emperrado. Então esse é um dos motivos também que as nossas orações, elas não são respondidas. Mas não é todos e não é padrão para tudo que não é respondido, é dessa forma. Hoje nós vamos ver um pouco de como existe essa resistência e existe esse travamento dos seus pedidos e das suas orações. Nesse caso de Daniel, é porque estava havendo um conflito no mundo espiritual. Você que não acredita, você que não percebe, você não enxerga, mas o mundo espiritual, ele é mais real do que o nosso mundo. E naquele caso de Daniel, tinha um conflito. Mas Deus Pai, amoroso, bondoso, sempre vai querer atender os pedidos dos filhos, os meus e os seus. Assim como disse, no primeiro dia liberou para Daniel, e Ele está liberando para você. Talvez você me pergunte, faça a pergunta-chave, né? Como identificar e como desbloquear? Eu digo, ore ao Espírito Santo de Deus, ore ao próprio Deus. Senhor, me revela. Porque o nosso ajudador, que é o Espírito Santo, é quem vai nos dizer se tem um bloqueio ou não. Como desbloquear. Porque o mundo espiritual barrou. E esse mundo espiritual, ele opera na legalidade. Vou explicar um pouco para você entender. Essa legalidade é a mesma coisa que nós falamos no meio jurídico. É conceito jurídico de tribunais. O mesmo que acontece nos tribunais naturais, nossos aqui, acontece também no reino espiritual. É como se lá estivesse o juiz, se estivesse o advogado, promotores, testemunhas, jurados, um conselho. Quando Jesus, em Mateus 6, ele ensina a nós orarmos o Pai Nosso, ele ali também fala que seja feita a vontade do Pai para a terra. Quando ele dá o mesmo conceito daquela viúva que importunava o juiz, é para que nós possamos e devemos continuar e perseverar nas orações. Porque aquela viúva, ela foi persistente, ela importunou tanto, até uma pessoa que não era tão correta, mas deu uma sentença favorável. E aqui você começa a ver dois conceitos. Um conceito de um Deus Pai e um conceito de um Deus Juiz. Que esses conceitos, às vezes, eles são ignorados por muitos. E por isso que as orações, às vezes, elas não são respondidas. E nada acontece. Eu queria que você abrisse em Jeremias 23, 18. Jeremias 23, versículo 18. Quando Jeremias aqui ele fala, mas qual deles esteve no conselho do Senhor para ver ou ouvir a sua palavra? Aqui ele já nos remete que nos céus existe um conselho. Qual deles esteve no conselho do Senhor para ouvir a sua palavra? Existe um conselho. Se existe um conselho, é como o que nós vemos hoje no natural.
E quando esses conceitos eles são ignorados, eles não são conhecidos. Porque Jeremias aqui está falando que lá nos céus existem esses conselhos que são tribunais, são cortes celestiais, onde se decidem o que vai acontecer nas nossas vidas. O que decide o cumprimento do meu, do seu livro. Porque quando eu, você, nós nascemos, é escrito o nosso livro da vida. É escrito o nosso livro. E o inimigo ele vai fazer de tudo para impedir que o que está escrito lá nos conselhos, nessas cortes celestiais, a respeito de mim e de você, o inimigo vai fazer de tudo para que não se cumpra. E Deus vai fazer e nos dar as revelações, as orientações nos conselhos para que sejam liberados anjos para vir, para cumprir, para acontecer. No mundo espiritual, tudo opera com legalidade. Existe a legalidade, é cumprido a regra, as leis. E Deus é o juiz supremo. Deus está no seu trono. Quando Davi assumiu aquele reinado, o trono, isso você vai encontrar lá em 2 Samuel 21, depois você dá uma lida, que é o dever de casa. Ele assumiu num momento difícil, ele assumiu o reinado que estava 3 anos de fome. E Davi, pelo seu conhecimento e pela presença do Espírito Santo, da unção de Deus sobre a vida dele, ele não aceita aquele momento de assumir aquele reinado com 3 anos de fome. Davi não aceitou aquela situação como sendo a vontade de Deus. E o que foi que ele fez? Foi que ele disse, se meu Deus é um Deus bondoso, ele não provocaria algo desse tipo de 3 anos de fome. Aí Davi procura o conselho de Deus, acessar esse tribunal, para saber se era vontade de Deus, porque ele tinha certeza que Deus não faria algo de ruim para o povo e aquele reinado. E quando Davi procura esse tribunal dos céus, Davi perguntou o que estava dando legalidade para causar aquela fome por 3 anos aquele povo. E ele recebe como resposta, disse, foi algo que Saul fez. Então ele teve a revelação celestial que aquele problema ainda era decorrência do rei Saul. Mas ele não tinha nada a ver, mas ele e o povo estava pagando por algo, vamos dizer assim, dos antepassados. E eu quero que você preste bastante atenção, porque as alianças feitas com Deus e seu povo, elas têm que serem cumpridas, porque nem Deus pode quebrar a aliança e nem nós podemos quebrar a aliança. Quando nós quebramos a aliança, dá legalidade ao inimigo entrar e bagunçar. E ali houve uma quebra de aliança ainda no tempo do rei Saul. Quando ele fez uma aliança com os gibeonitas, Josué havia feito no passado uma aliança. E por conta disso, ocasionou esses 3 anos de fome. E Davi começou a ter a revelação, porque tem que vir a revelação, não é só o que você acha. Davi entendeu que o que estava vivendo era algo que ainda precisava ser resolvido. Estava sem solução. E existia uma resistência no mundo espiritual
para que ali ainda continuasse aquela fome, ainda perdurasse. E Davi resolveu esta pendência porque ele teve a revelação. E eu quero só dizer que no passado tinha sido feito alianças indevidas. Depois a gente vai aprofundar, ou você vai ler para você compreender. Porque mesmo Davi não sendo culpado, mas o reinado e o povo estavam pagando por isso. Mas Davi, ao ter a revelação, ele resolveu. Ele perguntou como resolver isso. E ele consulta Deus, ele consulta esse conselho, o tribunal. E quando ele acessa esse tribunal que eu acabei de dizer em Jeremias 23:18, e quando ele tem a revelação da corte do tribunal celestial, aí acelerou as coisas. Aqueles 3 anos estava prestes a terminar. E esse acesso ao conselho, ao tribunal, às cortes celestiais, vai acelerar as nossas respostas que estão travadas ou estão sendo ali naquele conflito. Porque nesse mundo espiritual só se resolve se quebrar a legalidade ou a ilegalidade que ocasionou que o inimigo ele tivesse ali. E Davi ele procurou e buscou ter o conhecimento dessa pendência. E ele observou e teve a revelação que os gibeonitas, que eram os 7 filhos de Saul, teriam que ser eliminados. Porque naquela época era assim, se resolvia dessa forma. Enquanto eles não fossem eliminados, aquela aliança que Saul tinha feito com eles ainda permanecia. E como era que se resolvia esses problemas? Na época, tinha que haver derramamentos de sangue. Porque era a cultura da época, eram as guerras da época. E só quando os 7 filhos de Saul foram eliminados, aí quebrou o ciclo. Quebrou o ciclo da fome, da escassez. Por quê? Porque o inimigo ele não tinha mais aquela aliança que tinha perdurado com os 7 filhos de Saul. Gente, é muito profundo. Porque naquela época tinha que ser cumprido à risca. E hoje sim também, mas não dessa forma. Nós temos como acessar as cortes celestiais ou o tribunal celestial e ver o que é que o inimigo tem a meu, a teu respeito, que nos prende e nos segura de avançarmos em algumas áreas. E depois que Davi fez, cumpriu, quebrou toda aquela aliança, tudo aquilo se mostrou favorável e foi um novo tempo e foi liberado. Porque Davi resolveu as pendências do passado. Aí o tempo presente e o tempo futuro foi totalmente favorável. Houve a quebra. As pendências do passado e o futuro foi destravado. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. É para que eu e você, nós possamos usufruir. E ali só eles começaram a usufruir depois que houve um sacrifício. E eu e você, nós somos privilegiados. Porque já houve um sacrifício perfeito, maior. O sacrifício de Jesus. Já houve derramamento de sangue que apagou as iniquidades, os pecados. E quando nós acessamos o tribunal e vemos que o inimigo ele colocou algo, aí nós colocamos diante do Senhor, diante do juiz supremo, diante dos promotores, dos advogados, do advogado principal. E pedimos a sentença favorável. Mas nós temos que confessar o pecado, ver o que é que ele está segurando ali, a ilegalidade. Porque o que impede da legalidade nesse mundo espiritual de reter a minha e a tua bênção, as promessas de serem cumpridas, é o pecado.
É as iniquidades, é as transgressões que tanto nós falamos, mas às vezes nós não colocamos ou pedimos discernimento para que o Espírito Santo nos revele. Aí fica difícil às vezes de liberar. Se você ora e não chega, tem que entrar nas cortes celestiais, nesse conselho. Para quê? Para você obter as respostas às suas orações e os seus pedidos. E é possível fazer? Sim. Apagar as transgressões, Jesus já pagou por mim e por você. Apagar os nossos pecados, Jesus fez por mim e por você. Apagar as nossas iniquidades, Jesus fez por mim e por você. Às vezes só precisa que eu e você libere e peça para que o Pai concretize. Porque o sangue de Jesus, ele lava, ele limpa, ele purifica. E acima de tudo, ele sela, nesse tribunal ele sela. O pecado, a ação é errar o alvo. É você sair do caminho correto e ir para o caminho errado. As transgressões é você sair dos limites permitidos, desrespeitando o que é permitido. Aí você sai dos limites, você transgride. É como dizer assim, a lei é assim e você transgrediu para fazer assim. Isso a gente chama de transgressões. As iniquidades é quando a gente tem a tendência a fazer o mal, a fazer as coisas erradas, coisas tortas, coisas distorcidas. Isso é iniquidades. E o inimigo ele fica o tempo todo querendo levar para que a gente cometa a fazer estas iniquidades. Tudo isso o acusador usa para travar as nossas bênçãos, as nossas coisas que cheguem para mim, para você. Aí ele usa esses argumentos legais. Mas o que destrói esses argumentos foi o sacrifício perfeito de Jesus, o derramamento de sangue de Jesus na minha e na tua vida. Mas é preciso que nós apresentemos nesse tribunal para que o próprio Deus ele dê a sentença e faça-se cumprir o que Deus decide. Como resolver a maioria dessas pendências, dessas travas nesse mundo espiritual? É quando você faz a sua confissão do seu pecado, da sua transgressão e da sua iniquidade. É por isso que nós muitas vezes falamos: Pai, perdoa os meus pecados. Diga aí em sua casa: Pai, perdoa os meus pecados, todos os meus pecados, todas as minhas transgressões, todas as minhas iniquidades. Eu confesso a Ti, Senhor, estou arrependido, eu peço perdão, me lava, me limpa com Teu sangue. E assim é feito, porque é na hora que Ele faz. E quando nós temos aquele arrependimento verdadeiro de dentro do nosso coração, aí sim nós estamos acelerando que as respostas venham mais rápidas, que as cortes celestiais possam já dar a sentença favorável para mim e para você, para que eu e você nós possamos ter acesso a essa casa do tesouro de Deus. E os melhores dias da sua vida estão liberados hoje, porque Deus é um juiz justo e Ele não vai operar na ilegalidade, Ele opera na legalidade. Conserte-se diante do Senhor. Busque a santidade. Se existe algo contra você, peça a revelação. Acesse esse conselho, esse tribunal. Porque até quando os 7 filhos de Saul, eles não foram eliminados, eles não foram... que naquela época tinha que ser derramado aquele sangue. Hoje foi Jesus que derramou o sangue.
Quando eu e você nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, aí nós recebemos o sangue para nos lavar, limpar e nos purificar. Aí sim nós vamos ter acesso ao tribunal e apresentar a Deus, nos apresentarmos no tribunal e pedirmos justiça, que as respostas, que o advogado dos advogados estar ali para me defender e te defender. Se o inimigo, Satanás, aproveitou as nossas falhas para travar as bênçãos, hoje é o momento, hoje é a noite que ele vai ter que liberar, porque o advogado está lá, nos defendendo, porque ele foi o sacrifício perfeito. E quando eu e você nós pedimos, Pai, acessamos esse tribunal celestial, essa corte celestial, e nós pedimos a revelação e diz, Pai, veja se tem algo que o inimigo está mantendo, retendo, travando. Se tiver, Senhor, nos revela para que nós coloquemos este arrependimento e pedimos perdão, para que o sacrifício que Jesus fez tenha validade, porque há legalidade para as promessas chegarem na minha e na tua vida. Para destravar estas orações, os pedidos, para destravar esta casa do tesouro celestial sobre as nossas vidas. E eu te digo, o seu pacote, a sua encomenda celestial já foi liberado. Assim como no primeiro dia que Daniel orou, saiu para ser entregue o pacote para ele, a encomenda celestial. E a encomenda celestial saiu para você. Ela já está a caminho. Mesmo que tenha resistência, mas está sendo quebrado no nome de Jesus. Se você sentir a opressão, só ora e pergunta, Senhor, me revela hoje à noite se existe algo que está travando. Mas quando você sabe que tem uma opressão maligna, é porque o presente, a encomenda que Deus liberou para a tua vida é grande. Aí se o inimigo ele quer resistir, quer impedir de chegar. Mas agindo Deus, quem impedirá? Seu pacote está a caminho. Seu pacote está a caminho. Nem que seja necessário Deus usar uma outra pessoa para que aconteça as bênçãos. Que geralmente Ele levanta pessoas nas nossas vidas para nos abençoar em conhecimento. Nos abençoar até com, vamos dizer, com os bens, que é o que a maioria pensa. Nos abençoar em estarmos nos caminhos corretos. Porque o Senhor, Ele libera até seus anjos para que seja cumprido o que está escrito no meu e no teu livro. E nos abençoa. E o teu futuro, eu já declaro agora, será um futuro de cumprimento de bênçãos das promessas do Senhor. Porque se necessário for, Ele vai enviar intercessores, anjos ministradores, até anjos naturais, para estar comigo e com você. Ele até levantará um mentor, um Elias, para te dar as orientações. Como Eliseu necessitou de um mentor, Deus deu quem? Um Elias. E talvez você esteja recebendo hoje Elias na tua vida. Você está a 4 pessoas de todo o mundo. E essa é uma lei. Que através dessas redes sociais, um que conhece outro, que conhece outro, que conhece outro, você pode ter acesso a todo mundo, conhecendo apenas 4 pessoas. E em 24 horas, Deus pode te levar a qualquer lugar, a qualquer uma dessas pessoas. Vai te mostrar, vai te dar talvez o que você deseja, o que você esteja precisando. Porque
Porque o calendário de Deus não é esse calendário comum que eu e você nós seguimos. Porque Ele é o dono do nosso futuro. Quando Ele quiser te abençoar, que a promessa seja cumprida, Ele traz a pessoa certa na tua vida e te diz: é esta pessoa. Não é o que eu acho, o que eu penso. Não, é que Ele confirma. É essa pessoa. Você lembra da história de Ruth e de Boaz? Ruth e Boaz, eles foram unidos por uma conversa de Noemi. Gente, que maravilhoso. É assim que Deus faz. Às vezes com uma conversa de uma pessoa com outra, todo aquele futuro é liberado, toda aquela promessa. Você sabe qual era a distância de Davi e o trono? Era um inimigo. E às vezes o inimigo ele está ali no meio de você e do seu sucesso. A distância entre você e o palácio pode ser um gigante, pode ser um inimigo. Abra aí a palavra do Senhor em Mateus 18, versículo 9, para você colocar em prática. 18, 19. É forte porque a própria palavra nos ensina que eu e você nós devemos fazer. Também digo que se 2 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, 2, isso será feito a vocês por meu Pai, que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. E se você às vezes não tem como fazer com outra pessoa, mas tem você e o Espírito Santo de Deus que está dentro de você. Gente, aí Deus libera as bênçãos. Libera para você, Ele traz até a sua vida. Agora você tem que fazer essa parte. Davi fez e o sobrenatural aconteceu por meio das pedrinhas. A distância que separava ele do palácio era um gigante, era o inimigo. É claro que ele teve outras lutas, mas eu estou só fazendo faça a sua parte. Porque Jesus, quando estava ali para realizar o milagre da ressurreição de Lázaro, ele podia ter só com um sopro ou um movimento na mão ter aberto ali a sepultura. Mas ele disse o quê? Remova a pedra. Que pedra está aí no teu caminho? Remove a pedra para Jesus realizar e derramar as bênçãos sobre a tua vida. Ei, filho, ei, filha, a tua resposta está chegando. Mas escolha fazer, buscar, trabalhar com Deus. Faça Deus a tua vida na presença dEle. Haja com dupla com Deus, porque Ele é a garantia das nossas vitórias, através da sua palavra, através dos seus ensinos. Tudo aquilo que é feito com Deus é feito nele, vai produzir em mim, você, os melhores resultados das nossas vidas. Eita, gente, esse homem, a unção poderosa de Deus aqui agora. Cristo ter se oferecido como sacrifício perfeito por mim, por você, foi que nos garantiu o cumprimento da sua palavra, o cumprimento dessas bênçãos, a liberação. E Ele ter pedido ao Pai
Pai, dá a eles um outro ajudador. Existe um amor maior do que esse. Ele estava aqui e sabia o quanto nós sofrimos nesse mundo. Mas disse: Pai, libera um ajudador para eles, para que eles não fiquem órfãos, para que eles não morram nesse mundo, mas sim eles vivam e tenham a vida eterna. E Deus cumpre imediato, porque Ele quer o meu e o teu sucesso, o sucesso dos filhos. Ele quer filhos bem-sucedidos. Ele não quer filhos sofrendo, Ele quer filhos bem-sucedidos. E Cristo não se cansou de fazer o bem enquanto estava aqui na terra. E Ele nos comissionou para que nós continuássemos essa missão de levar o bem aos demais, de levar esses ensinos transformadores. Cristo não dorme. Cristo não demora. Quando Ele age, quando Deus age, quando o Espírito Santo age, ninguém impedirá. Abra aí Isaías 43, 13. Pai, como Tu és maravilhoso, como tens guardado. Isaías 43. Versículo 13. Desde os dias mais antigos, eu o sou. Não há quem possa livrar alguém de minha mão. Agindo eu, quem o pode desfazer? Quem o impedirá? Agindo Deus na minha e na tua vida, quem pode impedir? Deposite as suas necessidades agora diante de Deus. Peça, seja ousado, peça algo a Deus. Deus está com seu grande tesouro, do seu grande armazém, dessa sua grande casa, a casa do tesouro de Deus, pronto para liberar na minha e na tua vida, seja em qual área for. Peça agora. Pai, em nome de Jesus, sonda agora o coração dos teus filhos e filhas, esse pedido que eles estão fazendo, que eles estão colocando, Senhor, diante do teu tribunal agora. Se existe alguma legalidade do inimigo prendendo, Pai, revela para eles, para que eles possam pedir perdão. Revela para eles agora, Senhor. Pai, me perdoa deste pecado cometido. Pai, me perdoa dessa iniquidade cometida. Pai, me perdoa dessas transgressões cometidas por mim ou pelos meus antepassados. Porque se existe legalidade, assim como existia com Saul, de alianças mal feitas, eu peço, Senhor, quebra as minhas agora e quebra a de cada filho e filha que está orando aqui agora. Que nada do antepassado, essa legalidade que vinha sobre a vida deles, cessou hoje, aqui e agora. Foi quebrado essa aliança. Essa legalidade que impediu, que emperrou, que travou teus filhos e filhas a terem o melhor desta vida, quebrado e anulado agora pelo sangue de Jesus. Pai, eu coloco diante de Ti agora, dar a sentença, carimba, sela com o sangue de Jesus a minha sentença e a sentença de cada um que estará assistindo agora.
tudo do passado não tem mais legalidade. Cessou, quebrou, hoje, aqui e agora. Porque nós apresentamos no tribunal celestial. E o Senhor Deus deu a sentença. O Senhor Deus liberou a sentença. Em nome de Jesus. Amém. Pai, a Ti rendo graças porque Tu és bom, Tu és maravilhoso. Pai, a Ti rendo graças porque Tu elevaste mais um nível de conhecimento e revelação da Tua palavra para Teus filhos e filhas. Pai, obrigado, Senhor. Libera agora da Tua grande casa do tesouro, dos tesouros celestiais, e derrama sobre Teus filhos e filhas mais e mais e mais. Recebe aí. Recebe, recebe. Recebe em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Gente, depois, se alguém quiser entrar em contato e quiser se aprofundar um pouco mais nas cortes celestiais, é só nos contactar pelo privado e nós teremos o prazer imenso de te acompanhar, de conversar contigo. Amém? E até mesmo aprender mais. Nós temos um encontro marcado na próxima quarta-feira, a quarta-feira do Sobrenatural de Deus. Que tenha uma semana abençoada. Que tenha uma semana, os pacotes de Deus chegando na tua vida. Recebe aí, em nome de Jesus. Fiquem